Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos exatamente a olhar para o julgamento do apóstolo Paulo. Estamos lembrados certamente que houve um grande tumulto em Jerusalém. Lá o centurião romano, o guarda, de manter a ordem policial na cidade, considerou que o apóstolo Paulo deveria então ser enviado para Cesareia, pois havia uma tentativa de matarem este apóstolo. Isto organizado pelos líderes religiosos daquela época. Parece que, afinal de contas, o padrão ainda hoje se mantém. Em muitos países nós assistimos a este tipo de violência religiosa, supostamente promovida por líderes religiosos. E é horrível quando se pensa nestas coisas. Deus, de facto, é um Deus de amor e não procura que o ódio seja promovido entre as pessoas. Não é esse o princípio de Deus. Foi exatamente por amar tanto o homem que Deus Pai enviou o seu Filho, o unigênito, para que ele morresse por nós, para que nós pudéssemos ter uma relação com Deus e pudéssemos amar o próximo. Uns aos outros nos pudéssemos amar e pudéssemos desfrutar daquilo que Deus tem para a humanidade. Mas, no entanto, sempre vamos encontrando ao longo da história pessoas como estas, líderes religiosos como estes que procuram o mal dos outros, que procuram matar os outros, que procuram subjugar os outros quando se sentem ameaçados. Então este centurião romano, percebendo isso, então enviou Paulo para este governador Félix, para que ele ali pudesse então ter um julgamento mais adequado. Nós vamos apreciar este capítulo com mais detalhe, vamos tentar perceber um pouco quem é este governador Félix também. Vamos tentar entender a história deste homem. Ele era um homem, Félix, este governador, que era, portanto, substituto de Pilatos. Ele era um homem de humilde nascimento. Ele surgiu de uma situação bastante humilde e, de alguma forma, foi subindo nas posições sociais, foi achando graça por algumas pessoas influentes e foi subindo ao ponto de se tornar governador de uma região. Ele foi bastante favorecido pela corte, pelo Império Romano e, de alguma forma, foi também uma pessoa que se foi expondo a várias situações. No entanto, a uma certa altura, um elemento da corte imperial romana, chamado Tácito, conta a história, que o depreciou publicamente. E dizia ele que ele exerceu a autoridade de um rei com a mentalidade de um escravo. Isto dizia este Tácito referente ao governador Félix. E esta frase dele foi tão depreciativa, que Félix, de facto, ficou bastante amargurado com isto. Félix era casado com Drusília, filha mais jovem de Herodes Agripa I. E ambos, quer Herodes, quer Félix, eram pessoas que, de alguma forma, gostavam do cristianismo, gostavam de ouvir acerca daquilo que os cristãos faziam. No entanto, era mais uma curiosidade científica do que propriamente um interesse genuíno pela fé cristã. Isso nós vemos quando Herodes quis que Jesus comparecesse diante dele simplesmente para ouvir e ver se Jesus fazia ali alguns milagres. Basicamente ele pensava em Jesus como alguém que entretia as pessoas. Talvez Félix tivesse a mesma ideia sobre o cristianismo. Mas vamos olhar para o texto bíblico e ver aquilo que a Bíblia diz acerca desta situação que o apóstolo Paulo viveu. Estamos no capítulo 24 do livro dos Atos e vamos ler a partir do verso 1. Se você tiver uma Bíblia, eu recomendava que seguisse a leitura na sua própria Bíblia, para irmos juntos acompanhando estes textos. Diz assim: 5 dias depois chegava Ananias, o supremo sacerdote, acompanhado por alguns anciãos do povo e um certo Tertulo, advogado, para apresentarem as suas acusações contra Paulo. Nós vemos aqui que este supremo sacerdote, este sumo sacerdote, mais os sacerdotes e a liderança religiosa daquela época, preparam a sua acusação contra Paulo. Eles vão tentar, ali, diante deste governador, diante deste juiz, digamos assim, acusar Paulo de alguma forma. Vejamos o que acontece. Verso 2: Quando Paulo foi trazido, Tertulo pôs as acusações que eram feitas a Paulo no seguinte discurso dirigido ao governador:
Excelentíssimo Félix, graças à sua pessoa e à sua sábia administração, muitas coisas boas e muita paz tem tido este povo. Vemos aqui que este advogado vai cheio de pompa e circunstância, enfim, com grandes elogios e bajulação para cima deste governador, na tentativa de ganhar a sua simpatia para o discurso que ele vai então expor. E o texto continua no verso 3, e tudo isto com imensa gratidão que o reconhecemos. Mas, para que não enfade, solicito a sua atenção durante uns instantes, enquanto exponho, em resumo, as nossas acusações contra este homem. É que verificamos tratar-se de um agitador, um homem que constantemente incita os judeus no mundo inteiro a tumultos e rebeliões contra o governo romano. É ele um cabecilha de uma seita conhecida pelo nome dos Nazarenos. Além disso, tentava profanar o templo quando o prendemos. Ter-lhe-íamos dado o castigo que justamente merece se Lícias, comandante da guarnição, não tivesse aparecido, arrancando violentamente das nossas mãos e exigido que fosse julgado pela lei romana. Como vemos aqui por este discurso de Tertulo, ele não mede palavras para começar a tentar esboçar uma acusação contra o apóstolo Paulo. Na realidade, ele começa por levantar alguns falsos testemunhos relativamente a Paulo, dizendo que ele tentava, enfim, instigar a população contra o Império Romano, quando isso nunca aconteceu em lado nenhum. É verdade que o apóstolo Paulo, quando anunciava o Evangelho, algumas coisas aconteciam interessantes nas cidades. Pessoas que ouviam o Evangelho se aproximavam do Evangelho e abandonavam as suas práticas pagãs. Isso era um facto. Mas não era verdade que ele tivesse a instigar as pessoas contra o imperador romano, contra as leis romanas, de forma alguma. E é outro aspecto interessante neste discurso de notar aqui, que Tertúlio tem, é que ele não está satisfeito que a justiça romana seja aplicada. Ou seja, ele queria ser ele a fazer justiça pelas suas próprias mãos. Ele achava que a justiça popular era correta, pois, na realidade, se o líder da guarnição romana não tivesse aparecido, Paulo provavelmente teria sido linchado ali na rua. Mas ele achava isso correto, mas não achava correto que as leis romanas julgassem e protegessem os cidadãos de a ação popular sem que essa ação popular tivesse tido um julgamento justo. Mas é interessante ver que ele continua o seu discurso dizendo exatamente isso. E o verso 8, então, fala onde Tertúlio continua a sua acusação a respeito do apóstolo Paulo e diz assim: basta interrogá-lo para comprovar a verdade das nossas acusações. Logo, os outros judeus fizeram coro, afirmando a ser verdade tudo quanto Tertulo acabara de dizer. Notemos aqui que quer Tertulo, quer os líderes religiosos, de facto estavam a pactuar com esta mentira contra o apóstolo Paulo. Eles achavam muito bem que a justiça tivesse sido feita na praça pública. Eles achavam muito bem que um romano ou um outro cidadão qualquer não fosse julgado convenientemente. Eles achavam muito bem assassinar as pessoas com base em nada. No fundo, estes homens eram exatamente os mesmos que tinham assassinado Jesus, tinham rejeitado o discurso de João Batista, eram os mesmos que tinham mandado prender os apóstolos e para eles era comum este tipo de atitudes. Eram eles que tinham mandado matar Estevão. Enfim, eram de facto um bando de assassinos que estavam ali para mais uma vez tentarem derramar sangue inocente. Infelizmente, situações destas continuam a ocorrer em nossos dias. Pessoas que se revestem de uma suposta religião, alegam como líderes religiosos para instigar pessoas para a morte, instigar pessoas contra outros, levando essas mesmas pessoas, muitas delas, a terem atitudes de suicídio e de homicídio. E acham isso natural. Acham isso muito legítimo, como estes homens que aqui estavam, fazendo um discurso, de grande legitimidade, achando que aquilo que o apóstolo Paulo estava a fazer é que era errado. O apóstolo Paulo anunciava a liberdade em Cristo. O apóstolo Paulo ajudava as pessoas que eram carenciadas. Estamos lembrados que Paulo foi a Jerusalém para levar uma oferta das igrejas onde ele tinha percorrido para ajudar os necessitados. Isto era considerado um erro.
Anunciar a Cristo e Cristo ressuscitado era considerado um erro. Anunciar a libertação das superstições era considerado um erro. No entanto, eles matarem pessoas inocentes achavam isso normal. Infelizmente, quando as pessoas não têm Cristo, ficam com as ideias bastante baralhadas. Quando as pessoas não têm esse relacionamento com Deus, de facto aquilo que é errado passa a ser certo e aquilo que é certo passa a ser errado. É algo muito confuso. E eu creio que, de facto, não conseguimos muitas vezes entender esse tipo de raciocínio. Mas era o que estava a acontecer aqui, mais uma vez. Este homem levanta acusações injustas contra o apóstolo Paulo e essas acusações foram endossadas de uma forma natural pelos líderes religiosos daquela época que aclamaram dizendo: "Sim, senhor, é verdade, está tudo ok." Mas o texto bíblico continua a dizer: era a vez de Paulo falar. O governador, com um gesto, mandou que se calassem e mandou que Paulo falasse. Então Paulo começou: "Sei que desde há muitos anos o governador é conhecedor dos problemas desta nação. Por isso, com mais confiança, faço a minha defesa. Poderá facilmente averiguar que há apenas 12 dias atrás cheguei a Jerusalém para adorar no templo, sem nunca ter provocado tumultos em qualquer sinagoga ou nas ruas de qualquer cidade, e estes homens não poderão provar os atos de que me acusam." O apóstolo Paulo aqui começa a fazer a sua defesa. Ele vai falar acerca daquilo que é realmente verdade. Ele defende-se contra estas acusações mentirosas que foram lançadas contra ele. Foram completamente desfeitas estas acusações pela atitude de Paulo. Diante daquilo que Paulo diz, era fácil este governador comprovar exatamente isso. Ele poderia, com cartas, através de alguns dias, não era tão rápido como hoje, que temos telefones e faxes e computadores ligados em rede e etc., mas naquela altura também havia alguma facilidade em comprovar isto que o apóstolo Paulo dizia. Havia registros dos criminosos, havia, portanto, registros nos governadores daquela zona que sabiam e conheciam o que é que se passava nas regiões e, de alguma forma, Félix teria, com alguma facilidade, possibilidade de confirmar ou não o discurso que o apóstolo Paulo estava a fazer. A defesa do apóstolo mostrou que as palavras deste advogado de acusação eram um pouco verdadeiras, não tinham grande fundamento. Não só ele chega a tribunal no sentido de tentar acusar Paulo com algumas coisas, mas os factos que ele tenta apurar, na realidade, não existiam. E Paulo poderia facilmente provar isso através dos contactos que Félix poderia estabelecer, quer com as guarnições romanas, os guardas e as polícias romanas, quer através dos outros governadores de outras cidades. Então o apóstolo Paulo continua o seu discurso neste momento. No verso 14 diz: "Mas uma coisa confesso, é que conforme o caminho a que eles chamam seita, sirvo o Deus dos nossos antepassados. Acredito em tudo o que está escrito na lei e nos profetas, e tal como eles acredito na ressurreição dos justos e injustos." Paulo aqui vai começar a falar das questões que são semelhantes. De facto, o apóstolo Paulo faz uma defesa bastante inteligente. Ele mostra que, na realidade, o cristianismo é algo que Deus já tinha no seu coração. Aquilo que ele estava a fazer era seguir simplesmente a palavra de Deus. Afinal de contas, se pudéssemos pôr num prato da balança quem seguia realmente a lei, poderíamos dizer que estes sacerdotes e sumos sacerdotes que supostamente se diziam defensores da lei, eram eles que não seguiam a palavra de Deus. Se olhássemos para a vida do apóstolo Paulo e na prática analisássemos aquilo que ele estava a fazer, na realidade ele tinha razão. Ele seguia os escritos, ele seguia a lei, ele seguia os profetas e ele de facto acreditava, e era porque acreditava na ressurreição dos justos e injustos que ele podia então seguir a Cristo. Eles falavam acerca desta seita, os do caminho, e Paulo não vacila nem um instante em dizer: "Sim, senhora, mesmo que depreciem o grupo religioso a quem eu pertenço, eu continuo a pertencer a esse grupo, não nego." E, infelizmente, às vezes há pessoas que não conseguem viver com este tipo de pressão. Infelizmente, ainda no nosso país hoje, ainda assistimos a muitas discriminações, porque não pertencemos a uma religião maioritária, ou porque não pertencemos a este grupo religioso, ou porque não pertencemos àquele. Então, as pessoas são discriminadas simplesmente porque têm a sua fé alicerçada na palavra de Deus. E então as pessoas são discriminadas. E é importante
que nós possamos dizer como o apóstolo Paulo: é verdade, eu sigo a Bíblia, mas que mal é que tem nisso? É verdade, eu acredito que a palavra de Deus é a Bíblia para nós, para nossos dias. É verdade que eu acredito que Jesus Cristo pode perdoar os nossos pecados. É verdade que eu acredito que Jesus Cristo é o meu Salvador. Talvez nós podemos dizer isto. Muitos cristãos no nosso país declaram que Cristo é o Salvador. Isto é uma pergunta básica a qualquer criança que se preze na nossa nação e nós perguntamos quem é Cristo. Faz parte do credo. Eles vão dizer: Cristo é o Salvador. Mas muitas vezes esta afirmação não tem qualquer significado para a vida diária dessa pessoa. O apóstolo Paulo dizia: vocês conhecem a lei, mas eu vivo a lei. Por outras palavras, é o que ele está a dizer. Vocês falam da lei, mas eu sigo a lei e eu sigo os profetas e eu creio que aquilo que a palavra de Deus diz é verdade. É interessante ver que, no fundo, ele está a ser acusado por aquilo que, na realidade, estes fariseus também acreditavam. Eles acreditavam que deviam seguir a lei. Eles acreditavam que deveriam seguir os profetas. Mas aqui, entre aquilo que eles acreditavam e aquilo que eles praticavam, havia uma grande diferença. Só que o apóstolo Paulo era coerente entre aquilo que acreditava e aquilo que pregava e aquilo que vivia. E esta tem sido muitas vezes a diferença entre algumas pessoas que dizem acreditar que Jesus Cristo é Salvador, mas na realidade depois no seu dia-a-dia negam conhecer Jesus Cristo. As suas ações não revelam esse conhecimento de quem Cristo é. Muitas pessoas dizem que são cristãos. 98% da nossa nação se diz cristã. Mas na realidade, quando olhamos para as suas ações, quando olhamos para a sua linguagem, quando olhamos para o seu falar, quando olhamos para a forma como eles se relacionam, não vemos Cristo nessas ações, não vemos Cristo nas suas palavras, não vemos Cristo na forma como as pessoas se conduzem. Ser cristão, acima de tudo, é seguir a Jesus Cristo. É poder mostrar pelas nossas ações, palavras, atitudes, que seguimos Jesus Cristo e Jesus Cristo ressuscitado. É exatamente esse Senhor Jesus Cristo que irá ressuscitar justos e injustos. E a palavra de Deus nos fala acerca disto, que um dia uns e outros ressuscitarão. A palavra de Deus nos mostra que será em períodos diferentes. O apóstolo Paulo aqui fala de uma só vez, mas isso levaria talvez algum tempo a estudarmos a Bíblia sobre a ressurreição dos justos e dos injustos e o que é que vai acontecer a cada um deles. A Bíblia é muito clara sobre aqueles que aceitam Cristo e a vida que Deus lhes dá, uma vida eterna junto do Pai. Mas aqueles que recusaram a mensagem do Evangelho, aqueles que recusaram ter uma atitude de seguir a Jesus Cristo, aqueles que recusaram, na realidade, o presente que Deus oferece da vida eterna, a palavra de Deus diz que esses irão estar longe de Deus para toda a eternidade. Aqui o justo e injusto não tem a ver tanto com as ações em si, mas tem a ver com o facto de Deus o declarar justo. E é isto que a palavra de Deus nos mostra. Isso nós faremos com mais detalhe quando estudarmos o livro de Romanos. No livro de Romanos este assunto é tratado com grande profundidade pelo apóstolo Paulo. Aquele que é declarado justo, então tem vida e vida eterna. Mas aquele que quer manter-se no seu caminho, que recusa a oferta de Deus declará-lo justo, então está perdido para toda a eternidade. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina nesse livro de Romanos. Mas como o texto continua, nós vamos também continuar. E o livro dos Atos, no capítulo 24, no verso 16, diz: por isso, procure sempre ter uma boa consciência, uma consciência limpa perante Deus e os homens. Mais uma vez, o apóstolo Paulo aqui fala acerca da importância de se manter numa consciência pura e limpa diante de Deus, mas também diante dos homens. Era exatamente por isso que ele tinha uma atitude de sabedoria e não queria escandalizar nem gregos, nem judeus, nem gentios. Ele agia com sabedoria na tentativa de não prejudicar seja quem for. E por isso mesmo ele podia manter esta consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. O texto bíblico continua a falar: depois de diversos anos de ausência, voltei a Jerusalém com dinheiro para auxiliar os judeus e para oferecer um sacrifício a Deus. Os meus acusadores viram-me no templo fazendo isso. Tinha terminado o ritual de santificação e não havia nenhuma multidão à minha volta, nenhum motim. Estava lá, porém, alguns judeus da província da Ásia, que deveriam também estar aqui se têm alguma coisa de que me acusar. Paulo continua a fazer a sua defesa. Ele continua a mostrar que aquilo que aconteceu não foi por ele estar no templo.
foi de facto alguma coisa que ele próprio não controlou. E algumas pessoas que estavam com ele, acompanhando essa ação do apóstolo Paulo lá no templo, poderiam estar ali e atestar da veracidade destes factos. Pergunte-se aos homens que estão presentes de que maus atos o seu tribunal me considera réu. A não ser estas palavras que ali proferi: estou aqui perante o conselho para me defender, porque acredito na ressurreição dos mortos. Esta era a única acusação que de facto o tribunal judaico poderia acusar Paulo. Mas na realidade, qualquer fariseu poderia se rever nesta afirmação que Paulo fazia. Os fariseus acreditavam também na ressurreição dos mortos, logo não havia razão alguma para condenar Paulo. Então o texto bíblico continua no verso 22. E Félix, que estava bem informado acerca dos do caminho, suspendeu a audiência e disse aos judeus que aguardassem a chegada de Lísias, comandante da guarnição, e que então daria solução ao caso. Mandou Paulo para a prisão, mas deu ordem aos guardas que o tratassem com bondade e não impedissem qualquer dos seus amigos de o visitar ou de lhe levar ajuda. Alguns dias decorridos, veio Félix com Drusília, sua esposa, para a Judeia. Mandou chamar Paulo, escutaram-no enquanto ali falava da sua fé em Jesus Cristo. E enquanto Paulo discutia com eles acerca da justiça, da temperança e do julgamento futuro, Félix ficou aterrorizado e respondeu: pode ir-se embora, por agora, tornarei a ouvi-lo numa outra altura mais conveniente. Nós vemos que estes homens que tinham a justiça, homens que eram de alguma forma poderosos, como o governador Félix, eles estavam interessados em ouvir alguma coisa acerca do Evangelho. Mas este interesse era um interesse académico, era um interesse meramente científico, podemos dizer assim. Eram pessoas que não estavam talvez espiritualmente ainda despertas para as coisas de Deus. Na realidade eram homens que viviam a sua própria vida pensando eles próprios que eram alguma coisa, pensando eles próprios serem pequenos deuses. E por isso, ao ouvirem a falar acerca de Jesus Cristo, eles começavam a ficar aterrorizados, atemorizados, cheios de medo, porque na realidade eles percebiam que estavam muito longe daquilo que Deus queria para as suas vidas. Deus queria-se dar a conhecer a estes homens, e por isso ele iria usar o apóstolo Paulo. Não iria ficar simplesmente por aqui esta caminhada de Paulo, mas isso nós iremos ver no próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.